Seguinte, regra da cadeia, certo? Você usa a regra da cadeia basicamente quando você tem uma função dentro da outra. Então, você tem não um f de x, mas você tem um f de g de x. Então, uma função está dentro da outra. O que é que a gente vai fazer? Primeiro, a gente vai derivar a função de dentro e depois multiplicar essa derivada pela derivada da função de fora, tá? Eu vou fazer algumas questões aqui porque vai dar para entender melhor. Aqui, por exemplo, 1 sobre x à quarta mais 1 e tudo isso ao quadrado. Qual é a função de dentro? X à quarta mais 1 é a função de dentro. E esse ao quadrado aqui é a função de fora. Tá certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai derivar esse quadrado. Quando você tem alguma coisa elevada, o que é que você faz? Você desce ele, né? E diminui 1. Só que aqui a gente tá com um quociente. Aí, para não usar a regra do quociente, primeiro a gente vai arrumar isso daqui para poder fazer a operação da regra da cadeia, certo? Então, quando você está com um número na parte de baixo da fração e você quer jogar ele para cima, é só você pegar esse expoente aqui e tornar ele positivo. Então, essa equação pode ser escrita da mesma forma como sendo simplesmente x elevado à quarta mais 1, tudo isso elevado a menos 2. É a mesma coisa. Aí agora a gente vai fazer a regra da cadeia. Primeiro, deriva o expoente. Esse menos 2 desce. E a gente repete a função de dentro. X à quarta mais 1. Fazendo a regra de derivação normal, menos 2 menos 1 fica aqui, menos 3. A gente não já derivou esse menos 2 todo? Agora a gente vai multiplicar ele pela derivada da função de dentro. X à quarta, derivado fica como 4x ao cubo. E o 1 derivando dá 0, certo? Então, aqui a gente acabou, mas a gente vai organizar isso daqui, certo? Esse menos 2 não pode multiplicar por tudo isso daqui, porque está elevado a um expoente. Então, a gente vai multiplicar esse menos 2 pelo 4x ao cubo, certo? Menos 2 vezes 4, menos 8, e repete o x ao cubo. E repete tudo isso daqui, porque não dá para fazer nada com ele. X à quarta mais 1 elevado a menos 3. Lembra que aqui, para a gente fazer essa função ir para cima, a gente tornou ela negativa? Aqui ela já está negativa, então a gente pode jogar ela para baixo, tirando o negativo, tornando positivo. Então, a resposta final, tudo organizadinho, é fazer menos 8x ao cubo sobre, desce isso daqui, fica só x à quarta mais 1 ao cubo. Acabou. Regra da cadeia feita, certo? Nesse outro exemplo aqui, a gente tem uma raiz. E aí o truque da raiz, para tornar isso mais fácil de fazer, é tornar essa raiz quadrada, né? Uma raiz quadrada quando não tem nada aqui, é o número 2. E quando não tem nada elevado aqui dentro, é o número 1. Tornar essa raiz quadrada uma função com expoente, a gente vai só repetir a função de dentro, x ao quadrado mais 2x, e tornar essa raiz um expoente. 1, 2, 1 sobre 2. E agora a gente faz essa mesma coisa que a gente fez desse lado aqui. Primeiro a gente vai derivar esse expoente, certo? A gente desce 1, vai ficar grande. A gente desce 1 sobre 2, repete a função de dentro, x ao quadrado mais 2x, e fazendo a regra normal, 1 sobre 2 menos 1, né, que é a regra de derivação normal, é menos 1 sobre 2, tá?
E agora a gente vai derivar a função de dentro. Vezes, isso é um expoente, tá? Vezes x ao quadrado derivado 2x, 2x derivado 2. Simples. Lembra que eu falei que quando tá o expoente negativo aqui, a gente joga ele para baixo da equação? Então, esse 2x mais 2 continua aqui em cima, certo? E, ó, tá vendo que esse 2 já tá na parte de baixo da equação? Então, ele continua na parte de baixo da equação. E esse x ao quadrado mais 2x elevado a 1 sobre 2 desce. X ao quadrado mais 2x elevado a 1 sobre 2. Porque como desceu, a gente fica positivo. Aí lembra que aqui a gente tirou da raiz para fazer o expoente, como a raiz quadrada vira o expoente 1 sobre 2, aqui a gente vai fazer o contrário, porque a gente pode fazer isso também. Ao invés de deixar o expoente 1 sobre 2, a gente volta para a raiz, só para organizar e a resposta final ficar mais clara, né? Então, repete 2x mais 2 sobre 2 vezes a raiz quadrada de x ao quadrado mais 2. Finalizou a regra da cadeia. Aqui, um exemplo com o número de Euler. Esse Ezinho aqui é número de Euler, tá? Elevado a 3x é fazer o quê? Primeiro, deriva a função de fora. 3x derivado é 3 vezes... Tu lembra que a derivada de e elevado a x é o quê? E elevado a x? Então, a derivada de e elevado a 3x é a mesma coisa, e elevado a 3x. E acabou a derivada, a regra da cadeia. A gente já derivou de fora e já multiplicou pela derivada do todo. Com ln, qual é a derivada de ln de x? É 1 sobre x, certo? Mas aqui a gente não tem simplesmente o x, tem o 2x. Então, a gente vai derivar esse 2x primeiro. 2x derivado, 2. Derivada de ln de x, 1 sobre x. Mas aqui é 2x, então vai ficar 1 sobre 2x. Não acabou, porque 2 vezes... E aqui tem um 2 também, tá só multiplicando, então a gente pode fazer o quê? Cortar. Derivada de ln de 2x, 1 sobre x. Terminou a regra da cadeia.